Eu tenho que falar o que o povo entende, da maneira que o povo entende, para que o povo possa entender que o ministro Alexandre de Moraes é um fascista, que o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso protegido pelo status de ministro, que faz o que faz porque acredita na impunidade, que faz o que faz porque tem certeza que está acima da lei. Como é que se prende preventivamente alguém sem a prova da materialidade da conduta do preso? Como é que se condena alguém a penas maiores, as penas que se aplicam a assassinos, a narcotraficantes, a pedófilos, sem a prova concreta da conduta daquele que é condenado? Como é que um país se deixa levar por argumentos juridicamente toscos? Como é que se aceita o corpo de um homem na mesa de um ministro? Ah, porque os atos antidemocráticos defecaram na mesa, quebraram a mesa. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma mesa ou deixar um defunto na mesa? Um assassinado na mesa? Uma vítima sem alma, fria, dura, a qual não se deu sequer a razão do motivo da morte no atestado de óbito. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma cadeira do STF ou um ministro do STF se sentar diante de um cadáver e tomar cafezinho em cima dela? Ah, Pavinato, você é o dono da razão? Não, não sou o dono da razão. Mas eu estou mais perto dela porque eu estudo mais. E estudar é muito democrático. Você também pode estudar. Ah, mas eu tenho preguiça, então não enche o meu saco. Entro na notícia de hoje, que é a viúva do Clezão e as duas filhas, através do seu advogado, que é o Thiago Pavinato, que no caso sou eu, entraram com ação penal direto no STF, pedindo o afastamento, enquanto correr a ação, a condenação do Alexandre de Moraes pela prática de crimes, a expulsão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele seja preso e que ele pague indenização à viúva do Clezão e às filhas dele. Mas, Pavinato, você já não tinha feito isso em dezembro? Vou explicar de novo. Uma ação penal, quando nós falamos de crimes, e quando nós falamos de crimes de uma gravidade tal, e são crimes que não afetam apenas a vítima, mas toda a sociedade, de tão abjetos que são esses crimes, eles só podem ser conhecidos e julgados pelo judiciário quando o Ministério Público... E o que é o Ministério Público? O Ministério Público, senhores, não é um poder da República. Muita gente acha que é, mas não é. O promotor não é autoridade, o promotor é advogado. O promotor, o membro do Ministério Público, é o advogado da sociedade. E como esses crimes tão abjetos abalam não só a vítima, mas toda a moral da sociedade, é o Ministério Público que é dono da ação penal pública. Então, só ele pode denunciar alguém por um crime como tortura, por exemplo. Mas a gente vive no Brasil e a Constituição brasileira, não só a Constituição, mas também o Código de Processo Penal diz: quando dentro do prazo legal o Ministério Público não responder
ao pedido de uma denúncia, eu sofri um crime de tortura, eu vou ao Ministério Público e falo, por favor, denuncie o torturador. Se ele não o faz no prazo legal, tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal dão à vítima o direito de promover ela própria a chamada ação criminal. Penal e criminal são sinônimos. Ação penal privada subsidiária, ou seja, no lugar da pública, e não foi intentada dentro do prazo legal. Então, no dia 5 de dezembro, eu protocolei a representação à PGR. Por que a PGR? Porque é a chefia do Ministério Público da União. Porque o réu, porque o pretenso criminoso é um ministro do STF, e o sendo, só o STF pode julgar os seus crimes ou as suas denúncias, só a PGR pode denunciá-los. Então eu representei a PGR, passou 15 dias, o que aconteceu? Teve o recesso judiciário. O recesso judiciário acabou no dia 31. Então a PGR, a Procuradoria-Geral da República, tinha até o dia 1º para dar uma resposta à minha representação feita em nome da viúva do Crezão e das filhas do Crezão. Bom, no dia 1º a PGR não cumpriu o prazo. Então nasceu para a viúva e as filhas do Crezão o direito de apresentar diretamente ao STF a ação criminal privada em substituição subsidiária pública, que não foi feita dentro do prazo legal. Ah, Pavinato, mas o STF vai julgar o ministro do STF? Olha que coisa interessante, isso nunca aconteceu na história do país. Nenhum ministro do STF nunca foi denunciado criminalmente, muito menos julgado. De maneira que nós estamos diante de uma situação inédita. E por isso é importante que se frise a necessidade da suspensão, do afastamento imediato do Alexandre de Moraes, para que o Supremo conheça dessa ação. Se vai absolver o ministro Alexandre, se vai condenar, eu não sei. Mas o que é necessário é, recebida esta ação, que foi protocolada hoje, sexta-feira, dia 2, o presidente desse tribunal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, deve suspender o ministro Alexandre e distribuir essa ação para que os ministros conheçam e julguem se o ministro Alexandre cometeu crime ou não. Esta ação eu passei para os maiores juristas do país revisarem. Inclusive o maior constitucionalista vivo desse país revisou. E foi meu professor. E foi professor do Alexandre de Moraes. E ele aprovou o conteúdo. Porque se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer de verdade, não para cornetar. Logo, o que se pediu aqui é a condenação do ministro Alexandre por maus tratos, tortura, abuso de autoridade e prevaricação. Prevaricação é não cumprir as funções dele, e ele não cumpriu. Porque a lei processual dá o prazo de 90 em 90 dias para ele reexaminar a prisão preventiva. E ao longo de 300 dias, o ministro Alexandre não reavaliou nenhuma única vez a prisão preventiva do Crezão. Ele desrespeitou esse prazo processual por 3 vezes. E como ele era doente antes de ser preso, ele desrespeitou a lei processual que proibia a prisão preventiva no caso de saúde como o dele. E como ele era doente, ele desrespeitou a lei processual civil porque ele não deu prioridade de tramitação como manda a lei. Maltratou porque o crime de maltrato é colocar em risco a vida ou a saúde de alguém que está sob sua responsabilidade. Se o Alexandre de Moraes, como relator do processo do Crezão,